O Edmar Moraes pergunta o seguinte: Tiago, como anda o funcionamento dos robôs criados por você? Você criou algum robô, Tiago? Sim, temos 250 robôs do bem no canal. Quando alguém se torna membro do canal, todo o dinheiro dos membros eu invisto em servidor, em programação, para fazer robôs. A gente tem 250 robôs que atuam no Twitter. Quando a esquerda está subindo alguma hashtag, eu coloco ali, programa as frases, tudo, e ajuda a subir com mais 250 contas subindo. O bolsonarismo usa centenas de milhares de robôs. E robôs não... Tem muita gente que fala, Tiago, o robô é coisa ilegal. Não, robô não é ilegal. Inclusive, tem posicionamento do Twitter de menos de 3 semanas atrás falando, não tem problema nenhum usar robô. Eles estão numa guerra. Eu acredito que a comunicação é uma guerra. Uma guerra. É a guerra da narrativa. Quem tem a narrativa e consegue convencer o cidadão médio, quando eu digo médio não é classe média, é o cidadão despolitizado, aquele que não acompanha muito política. Se você conseguir convencer essa pessoa de uma coisa na narrativa de qualquer fato, essa é a guerra. E o Bolsonaro, nessa guerra, ele usa armas que a esquerda não tem. Então, a gente começou pouco a pouco. São 250 hoje. Daqui a alguns meses, espero, serão 500, depois 1.000, 2.000, 10.000, para bater de frente. O Edmar diz o seguinte: a OMS América do Sul afirma que os números apresentados são de 50 a 80 vezes maiores aqui na América do Sul. A gente estava falando disso hoje, sobre essa subnotificação. Mais de 1.000% o aumento na morte da chamada síndrome respiratória aguda grave. 1.000%. E aumento de 287% de outra doença chamadas outras. Então é muito estranho o que está acontecendo no Brasil. Aliás, hoje lá em Manaus, teve uma senhora, aliás, uns jovens e uma senhora que perderam o esposo de 57 anos por Covid. Só que lá no óbito dele estava a síndrome respiratória aguda grave. Mas aí foram ver no exame, não, era Covid-19. Mas como a certidão de óbito já estava, isso não entra lá na contagem. Em Manaus, eu lembro que eu estava vendo semana passada as estatísticas. Eram enterradas cerca de 24 pessoas por dia no ano passado. Então, em 2019, e aí compararam com os anos anteriores, sempre 23, 22, 25 pessoas por dia eram enterradas. E aí começou, nesse mês em Manaus, a ser enterradas uma média de 120 pessoas por dia. Fala, o que aconteceu? Está tendo mais acidente de carro? Não. 70 por problemas respiratórios. Só 5 por Covid-19. Então, como assim? Olha o tamanho da subnotificação, o tamanho do crime. De 75 pessoas que morreram, 70 é problema respiratório. São pessoas que estão morrendo e não se faz absolutamente nada. Nem o presidente, nem o covardão do Rodrigo Maia, que também poderia fazer alguma coisa e não faz. E o STF também não. Sabe o que parece, Oquias? Parece que lá em Brasília esqueceram da Covid-19. Esqueceram, eles estão tão entretidos com a briga política, com a guerra por poder, que eles esqueceram que tem uma pandemia, que tem gente morrendo, que tem gente passando fome, que tem gente todos os dias. Enquanto a gente está falando aqui, são 10h43 da noite, tem gente em algum lugar do Brasil, e não são poucas pessoas, deitadas, dormindo, já na fila, para amanhã estarem primeiro na fila para a Caixa Econômica Federal. Que a gente que está desesperada, precisando de dinheiro que o governo não paga. Muita gente que manda mensagem para mim diz o seguinte: olha, informaram, eu vi que o 600 estava lá. Na hora que eu fui sacar, não estava mais. Muita gente falou isso, dessa situação de que o dinheiro estava e depois não estava. Como que a gente explica isso? Estava e não estava? Quem tem que explicar é o Bolsonaro, é o Onyx Lorenzoni. Bolsonaro quer que o povo sofra, porque aí eles ficam amontoados na fila e transmitindo vírus para mais gente. Parece que ele é realmente isso, ele é um genocida, ele quer que as pessoas morram. Enquanto isso, o sistema de comunicação deles, que tem muitos nichos por cidade, por bairro e tudo mais, eles começaram, aqui em Maceió pelo menos, e eu também vi isso em Aracaju, eles começaram a mandar para o WhatsApp de muita gente que pessoas que morreram por Covid-19 não morreram por isso, que, na verdade, os hospitais estão fraudando os laudos e colocando Covid-19. Ele está fazendo de tudo para as pessoas não acreditarem e continuarem saindo de casa. O Ayrton diz: será que o Rodrigo Maia não está esperando a hora certa para dar um de macho e agir contra o Bolsonaro? O Bolsonaro joga damas e o Congresso joga xadrez. Parte do xadrez é você não se expor, é você criar uma boa defesa para atacar na hora certa. Mas olha, tem limite. O Rodrigo Maia, ele está agindo como um covardão.
Eu tenho certeza que na hora certa ele vai atacar o Bolsonaro, mas não precisava dessa covardia toda, não. Olha, eu acho até que o Rodrigo Maia ele deveria pedir para sair antes do Bolsonaro. Entendeu? Se ele renunciasse, eu acho que seria um grande alívio para o Congresso, para o país, porque uma pessoa inerte como ele, né? Bobalhão como ele, covarde como ele, para que a gente quer um camarada? Ao menos fala, pô. Estão te pegando na tua boca, ao menos fala alguma coisa. Nós, youtubers aqui, progressistas, estamos todos os dias aqui dando a cara a tapa. Porque se a gente calar, adeus, meu irmão. Porque, infelizmente, nesse país, nós não somos apoiados, a gente é ameaçado, perseguido todo dia. Se fizer alguma coisa contra a gente, alguém vai sair a nosso favor? Não vai, não vai. A gente é sujeito a tudo isso e eu não tenho imunidade parlamentar. Eu não tenho Congresso Federal pagando advogado para mim, porque um deputado faz alguma coisa, ele tem um assessor jurídico, ele tem advogado pago com dinheiro público, tá nem aí. Então a gente precisa de apoio. Domingo passado, 10 dias atrás, quando teve aquela manifestação lá do Bolsonaro na frente do quartel, um youtuber bolsonarista que já foi condenado por fake news, ele fez a entrevista com Roberto Jefferson. Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bananinha, Carluxo, Carla Zambelli, Bia Kicis, todos eles compartilharam o vídeo desse youtuber. Ele tinha 12 mil inscritos. Ele tem hoje mais de 250 mil inscritos em 10 dias. Em 3 dias ele já tinha 200 mil inscritos. Quer dizer, o trabalho que eu fiz no meu canal em 14 meses para conseguir 180 mil inscritos, o cara em 3 dias, com o apoio dos congressistas da direita, conseguiu mais. O Moacir diz o seguinte, Marilei Santarém fala aí da entrevista do Bozo. Ele disse que a especialidade dele era matar. Vocês viram? Teve uma entrevista que ele falou, minha especialidade aí, era soldado, é matar. Todos 30 mil que deveriam morrer no mínimo no Brasil, não é, Thiago? Lembro dessa entrevista dele que ele falou dos 30 mil e agora ele está cumprindo. Ó, já morreram 5 mil e algumas centenas, oficialmente, foram os que morreram de forma não oficial, tudo, já pode colocar tudo aí no colo dele. E no fim, se continuar nesse ritmo que está, infelizmente vai passar de 30 mil, vai passar muito dos 30 mil, infelizmente. O general de brigada Eugênio Pacelli Vieira Mota, responsável pela implementação de regras que facilitavam o rastreamento de armas e munições revogadas por Jair Bolsonaro, foi exonerado do cargo uma semana após a publicação da primeira portaria. Em carta de despedida, o general afirmou que tais medidas representariam um importante e definitivo passo na área de segurança pública. Ou seja, o Bolsonaro novamente intervindo aqui numa questão muito grave. Aliás, a juíza federal disse que o Bolsonaro, a procuradora, tem que explicar sobre isso. Por que ele vai lá no Exército, rever todas as portarias, anula as portarias por ele mesmo, como se ele fosse tudo em todos. O camarada quer mandar em tudo, não entende absolutamente nada de lei. Hoje ele falou, quem manda sou eu. Será que quem manda é ele mesmo? O que o Bolsonaro está fazendo é intromissão, interferência direta em situações que não há necessidade do presidente ir lá fazer. É uma ditadura do Bolsonaro que deve ser contida. Falei muito disso, o Bolsonaro, ele está infiltrando gente dele nas polícias de todo o país para tentar formar milicianos por todo o país. Ele fez no Ceará, aquilo foi um esboço, foi uma tentativa. Não deu certo. Camilo Santana, governador lá, não deixou. Vários governadores começaram a fazer mudanças porque eles perceberam que, peraí, se a gente der espaço para isso aí, quando a gente vê, tem milícia aqui prendendo o governador. E até o Olavo de Carvalho falou, esses governadores serão presos pelas suas próprias polícias militares. Então o Olavo de Carvalho deu a senha. E o Bolsonaro, do jeito que estava, viu, naquela época ali de milícia, eu te garanto que se ele desse autorização direto para a polícia, a milícia dele, eles iam cumprir. Porque eles estão assim, praticamente, sabe, são pessoas dominadas. Que no Exército já te domina um pouco para dizer sim, 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 sim e acabou, sim, senhor. Né? Atira, mata e depois pergunta quem é. Ele exonera esse general, ele diz praticamente, eu vim aqui para ser presidente de milícia, eu vim aqui para defendê-los, e eu jamais vou fazer qualquer coisa contra as milícias que me ajudam. Hoje o Taish, ele falou o seguinte, nós não sabemos, desde a gripe espanhola, nós ainda não temos mecanismos, depois de 100 anos, que identifiquem direito essa questão. Então, se a pessoa sai, a pessoa fica, a gente não sabe quem está, como não? Como não? O cara se sujeita a isso, né?
Quando eu vi que foi o Nelson Tait que deu para o Bolsonaro aqueles atestados para ele não ir nos debates, eu já vi que tinha coisa errada. Aí saiu a denúncia de que ele teria, falo teria porque senão ele vem lá e me processa. Ele teria falsificado lá o diploma da universidade lá de Nova York dele. Eu pensei, putz, esse cara é trambiqueiro. Olha, Tiago, normalmente aqui eu faço sempre uma brincadeira. Eu vou fazer aquele bate-rebate, eu vou fazer algumas perguntas e você vai dizer o que vem na sua cabeça. Regina Duarte. Vergonha. Ela tem medo do Lula, eu tenho medo dela ali na Secretaria da Cultura. Lula. Lula, grande presidente, estadista. É o velho da van. Palhaço. Carla Zambelli. Fica, Carla, vai ter bolo quando ela foi humilhada pelo Glenn. Siqueira Júnior. Siqueira Júnior, babacão. Ratinho. Corrupto. Joyce Hasselman. Mentirosa. Mentiu muito no passado. Agora mente que mudou de lado. Alexandre Frota. Arrependido. Carluxo. Loucão. Eduarducho. Bananinha. Flavinho. Miliciano. Seu Jair Bolsonaro. Nazista. Genocida. Tiago dos Reis por Tiago dos Reis. Alguém que faz oposição ao desgoverno e que luta até onde dá para um país mais justo. Olha, Tiago, foi um grande prazer estar com você, viu? Prazer, eu quero agradecer ao convite, que você foi muito receptivo ao falar comigo. Eu acho que todo mundo aqui do Critica Brasil adorou a sua participação. E assim que você quiser que eu vá lá no Plantão Brasil, estarei com certeza lá a hora que você indicar para a gente.